Olá! Mais uma vez aqui estamos reunidos para dar continuidade à nossa catequese sobre os títulos de Nossa Senhora que a tradição da Igreja, ao longo dos seus 2000 anos, reputou a Santíssima Virgem Maria nas suas devoções, na sua piedade popular. Não são poucos, são muitos os títulos que o povo de Deus e a Igreja referendou, atribuiu, mas que tem fundamentação bíblica. Não são títulos quaisquer, não são títulos inventados a esmo, sem nenhum respaldo da Sagrada Escritura. E o propósito dessa parte do nosso estudo, penso que já devemos estar chegando perto do 15º, talvez 16º vídeo, só sobre Nossa Senhora. A fundamentação bíblica dos títulos marianos nas principais devoções da Igreja nos seus 2000 anos. Já vimos a Salve Rainha, todos os títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha, e já estamos na ladainha de Nossa Senhora. A ladainha lauretana, ou seja, a ladainha de louvor à Santíssima Virgem Maria, como nós já sabemos no começo de cada vídeo, é sempre bom recordar. Ela foi aprovada pelo Papa Clemente VIII no dia 6 de setembro de 1601. Portanto, ela tem 420 anos exatamente. Ao longo dos séculos, essa ladainha foi sendo acrescida, porque alguns papas, em ocasiões solenes e com motivos mais do que justificados, decidiram inserir certos títulos na ladainha, que hoje tem 54 invocações, mas logo no começo, em 1601, ela não tinha tantos títulos. Vejamos quais os títulos que depois de 1601 foram inseridos e por quais papas, quais os santos padres que decidiram, vou colocar esse título. O primeiro acréscimo foi o título Rainha Concebida Sem Pecado. O Beato Pio IX, no ano de 1854, por ocasião da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, nesse ano, inseriu esse título Rainha Concebida Sem Pecado. Papa São Pio X, no ano de 1903, decidiu inserir Mãe do Bom Conselho. Papa Bento XV, em 1917, por ocasião do ano de encerramento, o último ano da Primeira Guerra Mundial, para pedir a paz, invocando a Santíssima Virgem Maria, determinou que fosse incluído esse título, Rainha da Paz. Em 1950, o venerável Pio XII, no ano da definição do dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria ao céu, determinou que fosse incluído esse título, Rainha Assunta ao Céu. São Paulo VI, no ano 1964, título muito caro e claro, inserido pelo Concílio Vaticano II, que terminou um ano depois, 1965, determinou que fosse incluído o título Mãe da Igreja. São João Paulo II, em 1995, inseriu Rainha da Família. E, finalmente, em junho de 2020, ano passado, estamos no ano 2021, Papa Francisco determinou que fossem incluídos 3 títulos: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Então, a ladainha hoje tem 54 invocações. Quantas invocações nós já investigamos a sua fundamentação bíblica? A metade, 27. Vamos recordar as invocações que já investigamos até agora nesses nossos 16 vídeos? Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe digna de amor, Mãe admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem benigna ou clemente, Virgem fiel, espelho de justiça ou espelho de perfeição, sede da sabedoria, fonte de nossa alegria, ou causa de nossa alegria.
causa de nossa alegria. Esse foi o último título que vimos no encontro passado. Hoje vamos começar, como eu havia prometido, vaso insigne de devoção, tabernáculo de eterna glória, morada consagrada a Deus, rosa mística e assim por diante. Primeiro título de hoje, então, vaso insigne de devoção. E a primeira pergunta que se faz nesse título é que na nossa convivência não é muito usual que você associe uma pessoa a um vaso. Primeiro, na língua portuguesa, vaso é um recipiente onde você coloca várias coisas. Depende muito do uso que você dá a esse vaso. Depois, existem vasos de várias qualidades. Existe vaso de barro, existe vaso de alumínio, vaso de prata, de ouro, de bronze, vaso que pode ser feito com diferentes moldagens e diferentes materiais. Essa é a primeira coisa. Só que o título é vaso insigne de devoção. O que é devoção? A palavra devoção tem vários significados. Ter devoção por algo ou ter devoção por alguém é ter um grande respeito. Devotar alguma coisa a alguém significa prestar homenagem, prestar respeito a alguém. Ter devoção por é ter respeito, é ter carinho, é ter gratidão, é se dirigir àquela pessoa com um respeito admirável, venerável e assim por diante. Insigne é algo que ultrapassa, digamos assim, o valor normal das coisas. Insigne quer dizer algo que tem um valor acima do normal. Um valor pré-claro. Um valor grande, imenso. Então, insigne significa um vaso de imenso respeito, de enorme respeito. Um vaso que você tributa de grande valor, que merece ocupar um lugar de muito destaque. Daí se fala de uma pessoa insigne, de um título insigne. Então, uma ideia de um superlativo de respeito, um superlativo de veneração. Não é algo comum. O comum é o respeito. O insigne é um respeito em um grau muito elevado. Quais nos lábios de Jesus Cristo, qual nos lábios de Jesus Cristo o texto, a passagem que a gente poderia evocar para fundamentar esse título para Nossa Senhora? Em Mateus capítulo 25, versículo 4, nós temos a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Na tradução da Bíblia Ave Maria, tanto as prudentes como as imprudentes, elas levam óleo. E esses óleos, eles são guardados, na versão da Bíblia Ave Maria, nós vamos ver daqui a pouco. Em outras versões, você pode encontrar um bornal, você pode encontrar uma mochila ou um recipiente aqui do lado, uma bolsa. Mas vejamos na Bíblia Ave Maria, Mateus capítulo 25, como é que aparece essa expressão? Onde é que as virgens da parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, Mateus capítulo 25, versículo 4. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Vasos de óleo. O vaso é um recipiente, no contexto dessa parábola, onde o óleo é guardado. O óleo, nessa parábola, é símbolo do Espírito Santo. Portanto, dos seus dons. Portanto, dos seus carismas. Já a lâmpada, que é diferente do óleo, porque a lâmpada é um recipiente. O vaso é outro recipiente. A lâmpada é o recipiente onde a luz acende, onde a luz fica acesa. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. E brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Vejam, na parábola das virgens, você tem as lâmpadas acesas, das prudentes e das imprudentes. Símbolo de Cristo. Símbolo da fé em Cristo. E você tem os vasos, onde se guarda óleo. Atenção, porque as imprudentes não levaram óleo consigo de reserva, mas as prudentes sim. E já sabemos que o óleo é símbolo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu. Me ungiu. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus está na sinagoga de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Ele me ungiu. A unção do Antigo Testamento é sempre feita com óleo. O óleo, portanto, aqui é símbolo do Espírito. Maria está cheia do Espírito. Quem lembra, para ganhar uma passagem para Alagoas a pé, qual foi a promessa do arcanjo? O Espírito Santo virá sobre ti. Lembram disso? O Espírito Santo virá sobre ti. O menino vai ser como se fará isso, se eu não conheço homem algum, o Espírito Santo virá sobre ti. Aqui está o vaso insigne de devoção. Então, para você entender esse título aplicado a Nossa Senhora, você tem que pegar a profecia de Isaías, que acabamos de ler em Lucas capítulo 4. Você tem que pegar Nosso Senhor Jesus Cristo como luz do mundo. O Senhor me ungiu. E a frase do arcanjo, o Espírito Santo virá sobre ti. Maria, portanto, é esse vaso em quem repousa o Espírito Santo de Deus. O Espírito virá sobre ti. A propósito, o Espírito virá sobre ti, Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Atenção. Lucas capítulo 1, versículo 35. Versículo 35. Aqui está vaso insigne de devoção por causa dessa frase do arcanjo. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aqui nesse título, portanto, a gente tem que recordar um outro título que não está no terço, logo no começo, naquelas 3 Ave-Marias depois do Credo do Pai Nosso, lembram disso? Há 2 formas de você recitar aquele terço, as 3 Ave-Marias. A primeira, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo já aparece aí. Aí Ave Maria, Santa Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segunda Ave Maria. E a terceira, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a outra forma é: Deus salve Maria, filha de Deus Pai, recita-se Ave Maria. Deus salve Maria, mãe de Deus Filho, recita-se Ave Maria. E Deus salve Maria, templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Alguns chegam a dizer esposa do Espírito Santo. Eu prefiro o templo do Espírito Santo, se bem que há realmente doutores da igreja que chamam Nossa Senhora de esposa do Espírito Santo. Mas é um sentido bem diferente, porque ela foi tocada, quer dizer, a palavra esposa ela é ambígua, porque o esposo, se ela é esposa de alguém, esse alguém é pai. E o Espírito Santo não é pai de Jesus. Então, você pode até dizer que Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, mas é preciso matizar quando você explicar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o pai de Jesus. O pai de Jesus é Deus Pai. Então, todavia, você tem que ter uma certa segurança teológica para sustentar esse título, Maria, esposa do Espírito Santo. Mas alguns padres da igreja já chamaram a Nossa Senhora com esse título, isso é verdade. Eu prefiro, templo do Espírito Santo. Então já vimos o primeiro texto, vaso insigne de devoção.
Agora, vamos a uma passagem em que Nosso Senhor Jesus Cristo está às vésperas da sua paixão, atenção, e uma mulher na casa de Simão, o leproso, que Jesus curou, ele está em Betânia, não está na casa de Marta, Maria e Lázaro, não. Está na casa de Simão, o leproso, o ex-leproso, se a gente quiser. E uma mulher chega com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derrama-o na sua cabeça. Vaso de alabastro. Vaso com um perfume caro. Mateus, capítulo 26, versículo 7. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou-o na sua cabeça, etc, etc, etc. Então aqui nós temos de novo o vaso. Só que aqui o vaso não tem óleo. O óleo na parábola das virgens é para queimar. Aqui é para perfumar. Então já temos aqui uma coisa muito sugestiva aplicada a Nossa Senhora. Nossa Senhora é um vaso que tem o perfume mais cheiroso do mundo, que é o próprio Jesus, e tem o perfume mais cheiroso do mundo, que é o Espírito Santo. Jesus no seu ventre e o Espírito Santo nela toda. O Espírito Santo te cobrirá com sua força. Tá claro? Bem, agora vamos ver outra pessoa a quem o próprio Jesus Cristo vai chamá-lo de vaso escolhido. Primeiro, um rabino muito cioso, muito preparado, muito culto, mas que nutria uma raiva, uma ira tremenda contra os cristãos. Ele recebera carta branca do Sinédrio para ir a Damasco, para perseguir os cristãos, para prendê-los e até, com licença, para matar. Tanto é que os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se narra o assassinato com a presença dele, com a anuência dele, do diácono Estevão. E aqui, quando ele cai no caminho para Damasco, entra na cidade cego, e o Senhor Jesus aparece para quem? Para Ananias. Para Ananias ir numa determinada casa para encontrar um senhor chamado Saulo, etc. Ananias se lembra que Saulo perseguia os cristãos. Mas, Senhor, esse homem devasta a nossa igreja. A resposta de Jesus tem essa frase, vaso escolhido. Vamos agora a uma expressão que o apóstolo Paulo utiliza na 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro, tesouro em vasos de argila. Atenção, porque Nossa Senhora merece, sem dúvida alguma, o título barro, porque ela é criatura. O Senhor olhou para a sua pobre serva, olhou para a humildade de sua serva. Sim, sem dúvida, mas vejam que é um vaso insigne. É de barro porque é criatura, mas é um vaso preciosíssimo, porque nenhum outro vaso teve o privilégio de receber esse alabastro, que é o Espírito Santo com força. Nenhum outro vaso teve o privilégio de guardar consigo durante 9 meses no seu ventre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu acho que nós já terminamos vaso insigne de devoção. Próximo título. Tabernáculo da Eterna Glória. Tabernáculo da Eterna Glória. Primeiro,
O que é tabernáculo numa linguagem bem palatável para nós? É uma tenda. É uma tenda. A tenda é uma casa, é uma residência, é uma proteção que você improvisadamente levanta para você se abrigar, para você dormir, para você descansar. É uma típica morada provisória, feita normalmente de pano ou de couro ou de outro elemento parecido, para quem está em deslocamento. Então você tem o povo hebreu que sai do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. É uma longa jornada, foi uma longa jornada. E à noite, normalmente à noite, quando o povo parava para descansar, eram armadas as tendas. E assim o povo dormia por famílias, né, por grupo de pessoas, ou às vezes até sozinhos, tenda para uma pessoa, tenda para duas, tenda para três e assim por diante. No outro dia, se desarmava a tenda, cada um desarmava a sua e se retomava o caminho. Nesse trajeto também uma tenda era armada para guardar as tábuas da lei, que o povo guardava com muito zelo, tábuas que foram entregues 3 meses depois que o povo saiu do Egito, no Monte Sinai. Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, contendo os 10 mandamentos nessas 2 tábuas. As 10 palavras de Deus. Então, uma tenda era a tenda da reunião, era a tenda onde se guardava a lei, a arca da aliança, né? Uma urna, um relicário muito bonito, onde as tábuas da lei ficavam ali dentro, ela permanecia guardada na tenda da reunião. Quando o povo se deslocava, também essa tenda era desarmada. Essa é até hoje, atenção, é uma das festas mais bonitas, mais significativas dos judeus. A festa dos tabernáculos. Geralmente era e ainda é celebrada no mês de setembro. Antigamente o povo passava uma semana dormindo em tendas, justamente para lembrar esse período, esse itinerário de purificação, de transição, de caminhada em direção à terra prometida. Então, tabernáculo da eterna glória. Aqui na terra, a glória eterna de Deus se encarnou no ventre de Maria. Cristo, o Verbo que se fez carne, é Deus eterno, com o Pai eterno, com o Espírito eterno. Deus que habita em luz inacessível, e a luz inacessível é própria do Pai, que é Deus, do Filho, que é Deus, do Espírito Santo, que é Deus. A eterna glória do Filho rebaixou-se no ventre de Maria. Esse é o sentido de tabernáculo da eterna glória. Cristo Jesus, o glorioso e eterno Deus, se fez carne no ventre de Maria. Foi residir nesse tabernáculo. Foi residir nessa tenda. Vejamos, Jesus, ele celebrou durante sua vida pública quantas festas dos tabernáculos? 3. Porque Jesus iniciou sua vida pública aos 30 anos. Portanto, 31, primeira festa dos tabernáculos. 32, segunda festa dos tabernáculos. 33, terceira festa dos tabernáculos. Como também celebrou 3 festas da Páscoa, como também celebrou 3 festas do que hoje nós chamamos o Yom Kippur, a festa do perdão, o dia do perdão, porque foram somente 3 anos. Vamos ver então aqui agora em João capítulo 7, versículo 2, Jesus se preparando para a celebração da festa dos tabernáculos. João capítulo 7, versículos de 1 a 2. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Agora vem o que interessa. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Então, esse título, dado a Nossa Senhora, é
muito caro para Jesus, como festa, a festa dos judeus, que até hoje, eu penso que essa festa só perde em solenidade para os judeus para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Então, a festa das tendas é, digamos assim, a segunda maior festa dos judeus. Muito bem, vamos ao Salmo 14, versículo 1, porque a palavra tenda, ou a palavra tabernáculo, também vai se aplicar ao céu. O céu é chamado por Deus Todo-Poderoso, aqui neste Salmo, como tabernáculo, Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Então, o céu é o tabernáculo eterno. É o tabernáculo eterno. Porque essa linguagem, essa categoria é muito cara para os judeus. É uma categoria que eles experimentaram literalmente vivendo em tendas, uma habitação muito rústica, em que, quando tinha frio, você não se protegia tanto do frio. Protegia um pouco, mas não 100%. E quando fazia calor, também. Então, era uma habitação, digamos assim, sofrida, improvisada, dessa tenda terrena para a tenda eterna. Do tabernáculo desta vida para o tabernáculo da outra vida. Senhor, quem morará em vosso tabernáculo? Pulemos agora para o Salmo 25, versículo 8. Aqui não é o céu, mas é o templo de Salomão, chamado de tabernáculo. Vamos ler? Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Repare que aqui você já tem tanto o templo de Salomão, é tabernáculo, como dentro do templo você tem o Santo dos Santos, onde reside, onde se encontra a Arca da Aliança, que é o tabernáculo por excelência. Agora vamos nosso Senhor Jesus Cristo chamando o céu de tabernáculos eternos. Quem lembra? Qual foi o texto, qual foi a passagem em que Jesus chamou o céu de tabernáculos, no plural? Vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 9. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos. Riqueza injusta? Fazer amigo com riqueza injusta? O que é uma coisa injusta? Uma coisa que não é justa. Só que é uma coisa que não é justa aos olhos de Deus. O conceito de justiça na Bíblia não consiste em dar a cada um aquilo que é seu. Absolutamente. A justiça de Deus está na cruz. Ela é gratuita e é a expressão do seu amor pelos homens. Deus é justo na cruz quando morre por nós. Qualquer coisa que não procede da cruz não justifica. E nesse sentido se diz, em sentido translato, é injusto. Diante de Deus, algo só é justo quando procede dele, quando é dom gratuito dele. Esqueçamos o nosso conceito de justiça quando nós lermos alguma coisa de justiça na Bíblia. A justiça da Bíblia é a justiça de Deus. Portanto, quando Jesus diz, fazei amigos com a riqueza injusta, isto é, tudo aquilo que vocês têm, que vocês pensam que vocês conseguiram justamente, o conceito de justiça de vocês, eu respeito, diz nosso Senhor. Não, você é trabalhador, você conseguiu o seu apartamento, a sua casa, comprou o seu móvel de forma justa, de forma honesta, isto é, com o seu trabalho, com o seu suor, honestamente, respeitando as leis dos homens. Então, isso é seu. Tudo bem, mas esse é o conceito humano de justiça. Foi esforço seu, etc. Foi fruto do seu suor, do seu trabalho.
segundo a justiça dos homens, isso foi conseguido justamente. Você não roubou, você não matou, você não conseguiu esse patrimônio seu violando as leis dos homens. Não. Nesse sentido, você pode dizer, segundo a lei dos homens, que o que você tem, você obteve justamente, não injustamente. Certo? Só que aqui estamos na Bíblia. Qualquer coisa que você faça, que não proceda da graça de Deus, é injusto. É injusto perante Deus, pois o homem não é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo, com as obras da fé, que tornam a sua riqueza justa, ou seja, as suas boas obras. Então, o que é que Nosso Senhor quer dizer com isso? Tudo esse material que vocês pensam que é justo, dinheiro, essa prata, essa nota de real, essa nota de 5 reais, de 10 reais, de 50 reais, de 100 reais, de 200 reais, dólar, euro, etc. Para Deus Todo-Poderoso é injusto. Então use isso daí para você fazer amigos, que eles recebam vocês nos tabernáculos eternos. Como é que Deus vai nos receber nos tabernáculos eternos com essa riqueza injusta? Jesus já disse. Tive fome e me deste de comer. Para você saciar a fome de uma pessoa, você não precisa ter dinheiro para comprar comida para dar para ela? Dinheiro injusto. Não, mas eu consegui honestamente. Não é injusto no ponto de vista da lei dos homens, é perante Deus. Essa porcaria não justifica ninguém. Essa porcaria só tem valor quando você dá um bom uso dela, quando você faz disso daí uma ocasião para se santificar e também para santificar o próximo, para saciar a sede do próximo, a fome do próximo, para dar roupa para ele, para visitá-lo, para ajudá-lo, para promovê-lo, etc. Portanto, é uma frase em que Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: usem dos bens de vocês, que para mim são injustos. Isto é, não justos. Porque o que vai justificar vocês, o que vai possibilitar que vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos, é o bom uso que vocês fazem dessa riqueza injusta. Lembram de Provérbios, capítulo 19, versículo 17? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Aqui está a riqueza injusta que você deve usar para fazer amigos. Esses amigos vão responder por você e vão dizer: sim, ele me ajudou, ele me amou, ele me perdoou, ele me saciou minha fome, minha sede, ele me visitou, ele cuidou de mim, etc, etc. Bem, mas o que nos interessa aqui é a expressão tabernáculos eternos. Muito bem. Agora, para concluir não, porque ainda temos Hebreus 9, 11 e Apocalipse 15, 5. Vamos logo a Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. O que nos interessa é a expressão tabernáculo mais excelente do versículo 11. É o céu. O céu, mais uma vez aqui, é chamado de tabernáculo. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 15, versículo 5, expressão que descreve a glória do céu. Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Sabem qual é o tabernáculo do testemunho? Eu já falei dele ainda há pouco. Lembram que eu falei que quando o povo saiu do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, o povo, quando parava, quando descansava, enfim, armava tendas, correto? Muito bem. Isso durante 3 meses até chegar ao Sinai. Quando o povo chegou no Sinai, Moisés sobe, recebe as tábuas e desce. Depois, quando o povo retoma a caminhada, uma tenda especial precisou ser feita para guardar o quê? Para guardar as tábuas.
Essa tenda se chama tenda do testemunho, ou tenda da reunião, ou tenda das tábuas. Porque ali estava a prova, o testemunho do amor de Deus pelos homens, ali nas 10 palavras. Então, tenda ou tabernáculo do testemunho, para vocês entenderem aqui, Apocalipse 15, 5, é uma expressão veterotestamentária. É uma expressão do Antigo Testamento. Bem, diante desses 6 versículos, eu penso que está mais do que mastigadinho, mais do que explicado o título Tabernáculo da Eterna Glória, rogai por nós. Nossa Senhora é tabernáculo, é tenda, porque João, capítulo 1, versículo 14, vocês sabiam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é uma tradução possível. Mas sabem na língua grega o que significa? Armou a sua tenda entre nós. Sabia? Na língua grega, João, capítulo 1, vamos ler João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Na língua grega, no original, a tradução exata, precisa é armou a sua tenda entre nós. E que tenda foi essa? O tabernáculo da Santíssima Virgem Maria. Ficou claro o segundo título? Eu acho que está bem mastigadinho. Foram versículos demais, ótimo. Nunca é demais. Mas 6 são versículos consideráveis. Próximo título. Morada consagrada, ou moradia consagrada a Deus. Moradia consagrada a Deus. É um título parecido com o anterior. Só que aqui nós temos a questão da consagração. A consagração de Nossa Senhora a Deus. Quando ela aconteceu? Há algumas solenidades marianas ao longo do ano que são apropriadas para isso, que evocam exatamente esse momento de consagração a Deus. O primeiro momento, me parece que é 8 de setembro, se não me engano, Natividade de Nossa Senhora. Uma celebração que tem fundamentação bíblica e não tem. Tem porque ela nasceu, evidentemente. A primeira vez que a Escritura fala explicitamente de Nossa Senhora, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, o anjo do Senhor foi enviado a uma virgem de Nazaré prometida em casamento e o nome da virgem era Maria. Então Nossa Senhora já aparece aí, digamos, com a idade de adolescente, entre 16 e 18 anos, já uma mocinha. Bem, então a Bíblia não fala do nascimento dela, da consagração que todo judeu devia fazer do seu filho a Deus. Isso é previsto no livro do Levítico, por exemplo. No Deuteronômio também aparece essa prescrição. Nasceu, tem que apresentar a Deus, tem que levar ao templo para ser consagrado. Nosso Senhor foi, por Nossa Senhora e por São José. Eles levaram e essa narrativa aparece no Evangelho segundo Lucas. Mas Nossa Senhora não. Ora, se não aparece a consagração de Nossa Senhora, mas na mentalidade judaica isso aconteceu. Podemos, portanto, afirmar com toda a segurança, mesmo não sendo citado explicitamente na Bíblia, mas era costume judaico. Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, achou que não era necessário que se descrevesse o nascimento de Nossa Senhora e sua consequente ou imediata consagração no templo, mas que ela foi consagrada, foi. Como toda judia, como todo judeu que nasce, até os dias de hoje. Nasceu a criancinha, tem que levar ao templo. Se é macho, se é homem, 8 dias depois, não é? Vem a circuncisão. No homem, essa apresentação, essa consagração, vem acompanhada com a circuncisão.
Uma mulher é uma consagração sem circuncisão, obviamente, porque circuncisão é apenas para os judeus do sexo masculino. Mas temos também aqui uma outra consagração que a Escritura diz sobre Nossa Senhora. E me parece que a gente pode já dizer que aqui temos uma consagração de entrega, uma consagração de abandono no final do diálogo dela com o arcanjo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Não existe consagração mais solene do que essa. Eu sou toda dele, eu sou inteiramente dele, estou entregue, votada a ele. Votar é dedicar a. Então, aqui nós temos essa moradia consagrada a Deus. E uma consagração que, e não é o momento de nós, até porque nós já comentamos, ó Maria, no final da Salve Rainha, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Parece-me que foi aí que nós falamos da virgindade antes, durante e depois do parto. Virgem, e depois deste desterro mostrar-nos Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Eu acho que foi aí que nós falamos da virgindade antes, durante e depois do parto. Não é o momento de retomarmos. E São José compreendeu que a esposa dele era consagrada inteiramente a Deus e não a tocou. Portanto, a Virgem Santíssima, antes, durante e depois do parto, foi um matrimônio consagrado a Deus, e porque ela, a esposa, já havia sido consagrada a Deus e seu amado esposo José compreendeu isso. A fundamentação bíblica eu já citei, João capítulo 1, versículo 14, no título anterior, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Nossa Senhora é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá. Mas ela é a habitação do Verbo que se fez carne nela. Então, ela é a mãe do Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne, Deus, segunda pessoa de Deus, que se encarnou, habitou carnalmente no ventre de Nossa Senhora, como toda criança que foi gerada no ventre de sua mãe. Cresceu, alimentou-se, foi protegido pelo líquido amniótico, deu os seus pulinhos, cresceu como todo ser humano, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E Lucas, capítulo 1, versículo 38, eis aqui a serva do Senhor. Isso é uma consagração. E que consagração? Consagrar algo a Deus, ou consagrar uma pessoa a Deus, significa colocar esta coisa, este objeto ou essa pessoa sob os auspícios de Deus. Isso daqui pertence a Deus. Isso daqui há um título de bênção, de oração, de celebração litúrgica, etc. Eu consagro a Deus. Ou mesmo sem um rito litúrgico, mas simplesmente com a voz, com o coração. Senhor, eu te consagro o meu coração, a minha vida, etc. Nós recitamos isso numa oração mariana muito bonita. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, olha o verbo, qual é o verbo? Eu vos consagro neste dia ou nesta noite, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como filho ou filha e propriedade vossa. Moradia consagrada a Deus. Próximo título, Rosa Mística. Um título muito conhecido, existe uma aparição de Nossa Senhora na Itália, se não me engano, as 3 rosas de Nossa Senhora, a cor vermelha, a cor branca e a cor amarela, se não me engano, aos pés de Nossa Senhora. Rosa mística é uma expressão também profundamente bíblica. Primeiro, o adjetivo. Por que mística? Porque evoca o transcendente. Porque é uma rosa espiritual. Porque é uma rosa cuja relação com ela
nos leva a Deus, ao mistério de Deus. Místico é um adjetivo que evoca o sobrenatural, o espiritual, a realidade transcendente. Rosa. Eu não conheço rosa que cheira mal. Eu não conheço. Se existe rosa que cheira mal, isso é uma exceção. Na nossa cultura, como também na cultura judaica, hebraica, vamos colocar hebraica para chegar até Noé, cujo neto é Eber, e talvez a palavra hebraico venha de Eber, neto de Noé. Mas na cultura judaica, na cultura cristã, a rosa sempre é uma planta ou é uma flor que desabrocha e que, primeiro, tem um aspecto muito agradável. É gostoso você ver a rosa. Depois ela exala um cheiro agradável. É o cheiro, digamos assim, que dá um certo prazer espiritual. Rosa mística. Há 4 títulos e sempre no livro do Eclesiástico que a gente vai ver essa expressão que a tradição da igreja atribui a Nossa Senhora. Portanto, a flor com um cheiro, a flor que exala esse cheiro gostoso, esse cheiro que dá um prazer, esse cheiro que evoca satisfação espiritual. Beleza e cheiro, portanto, algo que agrada à visão e ao olfato. Eclesiástico capítulo 39, de 16 a 17. Refletirei ainda para contá-lo, pois estou cheio de um entusiasmo que diz: ouvi-me, rebentos divinos, desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas. Como o Líbano espargi suave aroma. Dai flores como o lírio, exalai perfume e estendei graciosa folhagem. Cantai cânticos e bendizei o Senhor nas suas obras. É que eu me empolguei e acabei lendo até o versículo 19. Nenhum problema. Eclesiástico 39, de 16 a 19. Aqui está a roseira. E os padres da igreja viram aqui uma alusão à Nossa Senhora, essa rosa mística. Ainda em Eclesiástico, vamos ao capítulo 24, de 17 a 18. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Como as roseiras de Jericó. Agora, no mesmo capítulo, versículos de 20 a 24. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura, estendi meus galhos como um terebinto, meus ramos são de honra e de graça, cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Aqui eu paro, deixe o versículo 24 também aí na frente. Esse capítulo é um elogio da sabedoria. Agora vejamos o versículo que mais nos interessa, o versículo 24. E por que, de forma translata, os padres da igreja viram nesse versículo uma alusão a Nossa Senhora. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Nossa Senhora é a mãe do puro amor, que exala este perfume como de mirra escolhida, formosa oliveira nos campos. Avancemos. Eclesiástico, capítulo 50, versículo 8. Esse texto aqui, esse texto se refere ao sumo sacerdote Simão, mas vejamos por que ele se aplica a Nossa Senhora. Ele era como o arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira, atenção, flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente de água e como o incenso que exala seu perfume nos dias de verão. A ideia da rosa evoca cheiro agradável,
evoca uma realidade que dá um prazer para o corpo quando você vê e quando você cheira. Nossa Senhora é rosa mística, porque ela, primeiro, é de uma beleza indescritível. Assim como a rosa traz um certo prazer quando nós olhamos para ela, aquela coisa bonita, desabrochada, enfim. E também um certo prazer ao olfato, porque cheiramos aquele gosto, aquele cheiro, aquele aroma agradável. Gosto não, aquele cheiro agradável. Da mesma forma, Nossa Senhora. Ela é esta rosa que, quando contemplamos, vemos as grandes coisas que o Senhor operou nela, dentre as quais o Verbo encarnado, o Verbo no seu ventre, o Verbo que saiu de suas entranhas, o Verbo que por ela foi acariciado, foi amamentado, foi educado, foi protegido, a rosa mística. Bem, terminamos e aqui vejamos hoje quantos títulos nós analisamos. Vaso insígne de devoção, tabernáculo da eterna glória, moradia consagrada a Deus, rosa mística. Então foram 4 títulos, 27 com 4, 31. Já estudamos 31 títulos, estamos caminhando para os 54. No próximo encontro, o que é que nós vamos ver? Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã e por aí vai. Desejo a você uma semana abençoada. Até o próximo encontro, se Deus quiser.